tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui, hein, para nossa aula. Hoje a aula é de geografia e nós temos uma atividade para corrigir, lembra? Corre lá, pega seu livro e vamos abrir na página 101, que nós estudamos sobre o que é trabalho, alguns tipos de trabalho, trabalho primário, secundário, terciário, né? E você? Você hoje quase não trabalha, né? Você tem uma profissão, que é estudante, mas não tem um trabalho, porque na realidade trabalho tem uma remuneração, né? Recebe um salário por isso. Você ainda não tem um trabalho, tem atividades a serem realizadas, né? Tem uma profissão, mas você já escolheu, já parou para pensar qual o trabalho que você quer exercer quando se tornar um adulto? Tá na hora, né, de já começar a pensar, de focar nisso, de fazer umas pesquisas, o que precisa fazer, o que precisa estudar para se aperfeiçoar nesse trabalho que você queira executar quando estiver um pouco maior, né? Então vamos lá, já deu tempo você pegar o seu livro e abrir na página 101? Já? Então vamos corrigir. Primeira questão. Considere as 3 definições de trabalho apresentadas no texto e responda. Letra A. De acordo com a primeira definição do IBGE, você pode ser considerado um trabalhador? Por quê? Pro acabou de falar aí, né? Já a questão aí da letra A. Você é considerado um trabalhador? Não, né? Não, você não é um trabalhador. Porque você não exerce uma atividade com remuneração. Você não é remunerado pelo seu trabalho, pelas suas atividades na realidade, né? Você executa atividades escolares, você ajuda a mamãe em casa, mas você não é remunerado, então não é um trabalho, ok? Seu professor pode ser considerado um trabalhador? Sim. Seu professor seus professores, né? Você tem Pro Arlene, Pro Thaís, Pro Alexandre. Todos nós somos trabalhadores. Nós trabalhamos e recebemos um salário pelo trabalho exercido, né? Pelas atividades exercidas. De acordo com a terceira definição, você realiza trabalho? Qual é a terceira definição? Você conseguiu identificar no texto, né? E a Pro falou na aula anterior. Aí o IBGE, ele dá o significado de trabalho e diz que trabalho é quem tem alguma ocupação econômica remunerada, né? Que recebe salário. Segunda é que tem uma ocupação sem remuneração. E a terceira definição de trabalho é a ação que o ser humano executa sobre a natureza ao se utilizar dela para atender às suas necessidades, né? Quando o ser humano pega, por exemplo, uma árvore para construir algo, então ele está exercendo esse tipo de trabalho, né? Usando a natureza para utilizar nas suas necessidades, para atender às suas necessidades. Então essa é a terceira definição de trabalho, segundo o IBGE. Agora vamos para a questão 2. A segunda definição apresentada pelo IBGE aponta algumas características do trabalho de pessoas que o fazem por pelo menos 15 horas por semana. Na tabela a seguir, marque um X se você ou seu professor desenvolvem algum desses trabalhos sem remuneração. Então, aqui é para marcar um X se você ou, né, a Pro exerce alguma dessas funções aí, alguma dessas atividades e não recebe remuneração por elas. Então vamos ver o primeiro tipo de trabalho. Auxiliar alguém que está trabalhando de forma remunerada. Se auxiliar alguém de forma que você não recebe por isso e fica ajudando essa pessoa e não recebe nada por isso? A Pro não. E você? Você ajuda? Então, se ajuda, marca um xizinho aí. Auxiliar alguma instituição religiosa. Eu auxilio. Você auxilia?
Eu exerço algumas atividades assim, ajudando na minha igreja, né? Ajudo pessoas que estão precisando de uma limpeza na casa, ajudo dando alimento, um dinheirinho para remédio. Não exatamente assim, igual aí diz, por 15 horas por semana. Não chega esse tempo todo, não. Então, se for analisar a quantidade de hora, a pró não. Só um pouquinho. O tempo é menor, bem menor que 15 horas. É assim quando precisa, procura. Porque tem gente, você sabia que tem gente que vive para isso? Hoje mesmo eu encontrei com uma senhora que eu a admiro muito. Ela falou que estava indo visitar uma pessoa que estava doente. Ela deixou os afazeres de casa para fazer quando der tempo e foi ajudar essa mulher que estava doente. Ela falou assim, ó, primeiro eu ajudo os outros, depois eu faço minhas coisas. Eu achei tão bonito ela falando isso, porque nós às vezes é correria. A gente pensa só na gente, fazer minhas coisas. Se sobrar tempo eu vou lá ajudar fulano. Ah, eu não fui lá nem ajudar porque não tive tempo. Cheguei em casa cansada e não fui. Às vezes a gente tem, né, essas desculpas. E é difícil a gente encontrar essas pessoas que deixam de fazer os seus afazeres para ir ajudar as outras pessoas. E hoje eu encontrei com uma senhora que eu admiro muito que ela fez isso. Auxiliar em uma cooperativa. A Pró já fez planos para ajudar, mas até hoje, infelizmente, eu não ajudo. Trabalhar como aprendiz ou estagiário. Eu acredito que você também não trabalha, né? A Pró também não. Eu acho, criança, que nós precisamos fazer um plano para ajudar mais as pessoas. Quando a gente para analisar, quando tem assim algumas questões dessa, que eu vejo que eu faço muito pouco pelos outros, poderia fazer mais, né? Questão 3. Quais profissionais podem ser incluídos na terceira definição de trabalho? Quais profissionais que podem ser incluídos na terceira definição de trabalho? Em geral, né, os profissionais são aqueles que trabalham em indústrias, né, pois eles transformam a matéria-prima matéria-prima da natureza em objetos úteis à vida em sociedade. Então, os que trabalham em indústria, são os profissionais incluídos na terceira definição de trabalho. Questão 4. Responda, se você tivesse que escolher hoje uma profissão para exercer, qual seria? Hoje, se alguém chegasse e falasse assim, ó, hoje é o dia de você definir qual é a sua profissão. O que você falaria? Qual seria a profissão que você gostaria de exercer? Você já pensou assim, por quê? Né? Porque primeiro você tem que pensar, né? Por que eu quero exercer essa profissão? Quais serão os benefícios? Eu poderei ajudar alguém? Ou eu estarei pensando só no meu salário? Né? Então você analisa um pouquinho e a prova vai pedir para que você faça um desenho, tá? Um desenho seu, utilizando aí uma roupa, né? Imaginando, digamos, você quer ser um médico, então você vai desenhar você com aquela roupa que o médico usa, com aqueles aparelhos que coloca assim, eles usam, né, no pescoço, mas que é usado para aferir pressão, ver os batimentos cardíacos. E aí você vai desenhar, fazer um desenho ilustrando você com a roupa e as ferramentas de trabalho que você escolher para a sua profissão, tá bom? Vamos para a questão 5. Questão 5 agora, na página 104. Cite pelo menos 2 exemplos de atividades desenvolvidas na sua cidade ou em seu estado, em cada setor econômico. Letra A, setor primário. Que tipo de atividade é exercida no setor primário? Você viu lá no texto que setor primário inclui as atividades da agropecuária, agricultura, né, animais, caça, pesca, né? Então aí quais as atividades, né, que inclui na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, né? Poderia ser, por exemplo, olhando para a nossa cidade, muitas pessoas cultivam café, tem criação de gado, né? Na criação de gado eles colhem o leite, né? Tira o leite da vaca.
usam a carne para vender, ovos de galinha e tal, né? Então tem muitas atividades que se desenvolvem. Setor secundário. Setor secundário entra em engenharia civil, né? Fabricação de indústrias, construção civil e a produção de energia elétrica. Então, que tipo de atividade que é desenvolvida na nossa cidade? Poderia entrar aí a construção de casas, construção de prédios, né? Setor terciário, esse é o setor mais popular, né? Que inclui o comércio. E nossa cidade, a renda principal é o comércio, né? Aí a prefeitura, né? Que muitos trabalham aqui pela prefeitura. Além disso, é o comércio de roupas, sapatos, alimentos. Então, o investimento que as pessoas fazem para trabalhar na nossa cidade é o comércio. A letra D, setor quaternário, né, que entra aí a parte dos trabalhos intelectuais, né, entraria no caso as contabilidades, né, que trabalham muito o intelecto, trabalho ali que eles fazem, né, na Colorpante, ali no escritório, aqueles escritórios que tem ali que os meninos trabalham com montagens de vídeos, de painéis, de outdoor. Então isso trabalha muito intelectual, né? Os advogados também, né? Os consultórios, né? Também. Então isso usam muito o intelecto. E setor quinário? O setor quinário é o setor que trabalham com associações, né? Sem remuneração, que não tem fins lucrativos. Na nossa cidade tem muitas associações que ajudam as pessoas. Tem, por exemplo, na Igreja Católica, tem lá, né, um órgão que ajuda as pessoas distribuindo alimento, distribuindo roupas. Na Igreja Adventista tem uma associação que é chamada de ASA, A-S-A, que significa Associação Solidária Adventista, que eles ajudam muito as pessoas doentes, as pessoas carentes. É essa associação que a PRO falou que de vez em quando ela ajuda, né? Tem a associação lá do bairro da Usina, não sei se funciona direitinho as outras associações de bairros da nossa cidade, mas o que eu sempre vejo acontecendo, algumas ações solidárias, é na associação da Usina também, né? A gente sabe de algumas feiras de saúde que a Igreja Adventista também executa, e algumas outras igrejas também, né? A tia fala mais assim, né, do que, né, eu tô mais por dentro, mas muita gente boa na nossa cidade que faz muita coisa para ajudar o próximo. No Investigue aí, você procurou saber as profissões, os trabalhos de algumas pessoas para pintar o gráfico. Aí vem na questão 3. Qual setor tem maior representação? Eu acredito que a maior representação do seu gráfico, sem saber quem você pesquisou ou não, mas eu acredito que pelo menos a maioria de vocês, o gráficozinho maior foi o setor terciário. Acertei? Com certeza, né? Se nossa cidade a maioria trabalha no comércio, então eu acredito que eu acertei. E qual setor tem menor representação? Eu acredito que seja o setor quaternário. Posso estar enganada, mas eu acredito que é isso aí. Quais os motivos podem ser causadores desses resultados? Né, o setor terciário aí, porque a maioria da população trabalha no comércio, né? E o quaternário, poucas pessoas exercem essas atividades intelectuais, tá? Questão 106, ou página 106, questão 6, era uma entrevista, você ia procurar um trabalhador para escrever o nome dele, a profissão, se ele recebe pelo seu trabalho, quantas horas ele trabalha diariamente, se ele tem direito ao repouso semanal, né, que geralmente a pessoa trabalha 6 dias, folgam 2, mas dependendo do trabalho só tem 1 dia de folga, ou tem gente que não tem nenhum. Aí é triste, você trabalhar 7 dias na semana sem descanso. E aí, né, na sua entrevista ia saber se a pessoa tem descanso ou não, de quantos dias, e marcar aí na letra C. Na letra D, você tem férias remuneradas? Você ia perguntar ao trabalhador se ele tem férias remuneradas. O que é isso, Pro?
se você fica de férias, descansando em casa, porque todo trabalhador tem direito de pelo menos 30 dias de folga, 30 dias de férias e receber por esses 30 dias. Ou será que essa pessoa fica de férias, fica de descanso e não recebe? Letra E, você tem direito à assistência médica se você adoecer, né? O INSS cobra, né? Se é pago, se tem direito ou não, porque sabia que antigamente as pessoas trabalhavam e quem adoecia e não ia ao trabalho era descontado do seu salário? É isso mesmo, era desse jeito. E por último, se ele tem carteira de trabalho assinada. Infelizmente, na nossa cidade, muitos trabalhadores não têm carteira assinada. Aí quando chega a época de aposentar ou quando adoece, o INSS não cobre as despesas, eles não recebem por isso. Né? O comércio da nossa cidade, muitos não têm carteira assinada. Então, isso é triste. E o outro investigue da página 107, aí você ia descobrir o valor que você tem para os seus pais, o tanto de gastos, né? Com moradia, com alimentação, com saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer. E aí, seu pai gasta muito ou pouco com você? O valor do salário mínimo cobre as despesas familiares mensais? O salário mínimo, o valor do salário mínimo, é o salário que seu pai recebe, sua mãe recebe, não, o salário mínimo, que é R$ 1.045. Seu pai, esse valor paga as despesas suas ou você gasta um pouquinho a mais? Tenho quase certeza que você gasta bem mais com o salário. Você não, né? Que aí no caso não é só sua despesa. Você e sua família. Com certeza gasta muito mais com o salário mínimo. Eu sei porque lá em casa um salário mínimo não dá. Não dá, não dá. Então, galerinha, dê mais valor as pessoas da sua casa que trabalham, principalmente a sua mãe. Mesmo que ela não trabalhe fora de casa, mas você sabia que em casa a gente trabalha o dia inteiro. E quando chega à noite parece que não fez nada e a gente tá cansada. Aí na página 108, não sei se você leu, mas aí tem 3 depoimentos de 3 mães. A primeira mãe diz assim, ó, passa o dia inteiro trabalhando, cuidando da casa e das crianças, mas quando anoitece, parece que eu não fiz nada. A segunda mãe diz assim, algumas pessoas dizem que o que eu faço não é trabalho. Pensam que só podem ser considerados trabalhadores os indivíduos que exercem uma atividade fora de casa. E a terceira mãe trabalha o dia inteiro em uma empresa e à noite ainda arrumo a casa. Faço comida e acompanho a lição dos meus filhos. É bem corrido. Qual a situação que a sua mãe é parecida aqui, ó, com esses 3 depoimentos? Em quais desses depoimentos parecem com a sua mãe? Você faz sua parte em casa? Você ajuda, pelo menos arrumando sua cama, tirando seu prato da mesa, arrumando seu material escolar? Faça sua parte, crianças. E seja agradecido por tudo que os seus pais fazem por você. Não se esqueça de expressar seu amor e sua gratidão por tudo que eles representam na sua vida. E agradeça também a Papai do Céu por sempre estar dando força aos seus pais e a você para ter o que você tem. Porque muitos gostariam de estar onde você está. Sabia disso? Então agradeça aos seus pais, agradeça a Deus por você ser e ter o que você tem. Um beijão e fique com Deus.